Olha, spoiler, no final do vídeo eu vou abrir um pouco do que é a minha estratégia quanto à Vale e quanto a uma outra empresa relacionado a dividendos. Vídeo rápido sobre Vale, com código de negociação Vale3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 2.936% aos acionistas, contra um retorno de apenas 489% do Ibovespa. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 30.300 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Um bate-papo rápido sobre Vale, que de fato está no olho do furacão, uma queda de 12% nos últimos 30 dias. Nos últimos 12 meses, ela já acumula uma queda de mais de 30%, e com tudo isso a gente começa a ter diversos tipos de questionamentos. E um deles é se a empresa está barata ou não. E sem dúvida alguma, ela vem sendo cotada hoje como uma das empresas mais baratas da Bolsa de Valores, que um valor abaixo de R$ 70 é considerado atrativo. E o primeiro comentário: esqueçam um pouco o frenesi das notícias, a gente tem diversas ainda para bater um papo, e o investidor inteligente ele tem que focar naquilo que de fato é importante, e ela acabou de divulgar que no dia 29 de janeiro, portanto, segunda-feira agora, ela vai estar divulgando o seu relatório de produção e vendas no que diz respeito ao balanço do quarto trimestre. Comentário importante: esse sim, algo do core business da empresa, algo relativo à operação, vai nos dar uma ideia da geração de caixa da companhia. Foquem no resultado de segunda-feira, que ele é extremamente importante. Muito mais importante do que as notícias. Notícias essas que, obviamente, não são nada positivas para a companhia. Comentário quanto isso, eu confesso que eu não gosto nem de lembrar dessas imagens. Me dá um aperto, uma sensação bem ruim mesmo. Ela foi condenada, na data de ontem, a pagar 47,6 bilhões de reais por conta desse ocorrido. Eu não vou ficar citando, porque eu realmente vou deixar meu lado humano tomar o meu lado racional. Na minha cabeça, essa quantia deveria ser muito maior, mas a gente pode arredondar para 50 bilhões. Vale, Samarco e BHP. E para o EBITDA da companhia, para a capacidade dela, nós não tivemos uma reação exacerbada no intraday. A gente esteve sim abaixo de 3%, só que enquanto muita gente se assustou, quem entende da companhia, quem entende da capacidade, quem entende de números, isso não é sinal de desespero, isso vai ser um não recorrente. E lá na frente, no final do vídeo, no gerenciamento de risco, onde eu vou dar a minha opinião quanto à estratégia correta sobre Vale, eu vou explicar para vocês o porquê isso não teve efeito algum e por que notícias como essa do Guido Mantega impactam muito mais a empresa. As pessoas estão se tocando de tudo que já vinha acontecendo, começou-se a dar um foco maior no setor imobiliário da China, porque a China é o principal consumidor dessa commodity do mundo e a China representa simplesmente 50% das receitas da Vale. Isso explica a queda de 80% no último resultado dela, quando comparado no year over year, quando comparado em 2022. China essa extremamente demandada pelo setor imobiliário. Setor imobiliário esse que eu alerto já desde o começo do ano passado. Observem aqui pela Bloomberg, do ano de 2022, metade de 2022. Abre aspas: crise imobiliária da China ameaça arrastar indústria siderúrgica, fecha aspas. E isso se concretizou. Diversas empresas fecharam, e eu estou falando de falência, diversas fornalhas, diversas siderúrgicas pararam por controle chinês, e isso impactou a eles, isso impactou a Vale, isso impactou a Gerdau, Usiminas, todas as empresas das quais eu já citei. Isso tudo aqui que vocês estão vendo são cidades fantasmas. Ninguém mora nessa região até hoje, 2024. Setor imobiliário não está parado, o setor imobiliário está em queda. A bolsa de valores deles está no menor valor da série recente histórica.
E para finalizar, como se não bastasse tudo isso que eu venho trazendo para vocês, nós também temos a questão do Guido Mantega, que eu trouxe bem cedo no ano passado também, para quem já acompanhava o canal e já era inscrito, o quão perigoso isso seria. E ao que me parece, poucas pessoas deram atenção a isso, só que a gente já fala de uma perda de valor de mais de 40 bilhões apenas sobre esse rumor. E aí agora, no final do dia, poucos minutos atrás, saiu a notícia de que ele está desistindo de ocupar o cargo, muito provavelmente por conta de desgaste. Não à toa, as ações voltaram a subir no dia de hoje, mesmo depois de uma condenação tão pesada de 50 bilhões. Então, pelo menos para fechar essa questão das notícias, uma notícia boa. Tomara que isso de fato se concretize e que seja uma realidade. Vale que tem como preço-alvo R$ 85. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Eu serei bem breve, porque como eu disse no início do vídeo, isso daqui é um bate-papo sobre qual estratégia você deverá adotar para se posicionar quanto a Vale. DRE de fácil observação, receita crescente, apenas 2 períodos de prejuízo, extremamente normal para empresas cíclicas. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 16%, sendo que o seu atual é extremamente aceitável na casa de 25%. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 6,51%. Olha, spoiler, no final do vídeo eu vou abrir um pouco do que é a minha estratégia quanto à Vale e quanto a uma outra empresa relacionado a dividendos. Ela que chegou a pagar aqui 18,79, fica aqui o comentário. Toda vez que vocês virem dividendos atuais tão altos dessa maneira, vocês podem ter certeza de que isso é passageiro e nenhuma empresa, mesmo cíclica, consegue manter isso com constância. E o seu yield atual beira 9%. Preço sobre lucro, PL, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Ela tem uma média altíssima de 131, muito contaminado por esse período de mais de 1.600. Porém, aquilo que eu sempre digo, empresas cíclicas, levem em consideração a minha tese de inversão de múltiplos. Esses múltiplos baixos, como 3,30, em 2021 podem e vão levar o investidor a uma confusão e uma possível perda financeira. Por quê? Porque se você observar no ano de 2021, onde ela tem o seu PL mínimo da série histórica recente, de apenas 3 vezes o lucro, ela teve a sua máxima da sua série recente. Dívida líquida versus EBITDA, empresa sem dívida não falem, tese essa de Peter Lynch, uma média histórica de 0,5, excelente, e o atual apenas 0,6. Isso reflete a excelente gestão da companhia. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, nós pegamos 6,07, dividimos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, e teremos um preço teto de mais de R$100 para a companhia. Comentário rápido, sempre digo para vocês terem muito cuidado nesse tipo de cálculo para empresas cíclicas. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 10,47. Multiplicamos novamente pelo Business Valor Per Share, que é o VPA, 41,90. Extraímos a raiz quadrada e também teríamos um preço justo na casa de R$100. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Vale, uma empresa ligada a commodities, portanto uma empresa cíclica, e ela obtém para mim nota 5, ela obtém nota máxima. Desde o ano de 21 e o ano de 22, alguns poucos vêm alertando sobre a crise imobiliária chinesa, e eu fui um deles. E por mais que todo esse crash no housing market deles não pareça para o investidor menos atento ter tanto impacto, eu só gostaria de lembrar você que
porque a Vale já esteve cotada muito acima da casa de R$ 100. Então, quando a gente olha ela no dia de hoje, flutuando entre 60, 70, beirando 80, parece que ela não sai do lugar. Porém, num passado não tão distante, algumas pessoas podem estar acumulando uma perda enorme, por muitas vezes irrecuperável, por entrar em momentos errados do ciclo. Esse gráfico, ele mostra a queda do setor imobiliário chinês. Nós tivemos a falência da Evergrande, maior incorporadora e construtora da China, como a Country Garden, segunda maior da China. E eu não vou levar nem em consideração as diversas outras menores que já deixaram de existir, não pagaram ninguém, não pagaram sequer funcionários. Com isso, a gente entra na estratégia. Eu acredito que nós estamos num período de acumulação, inclusive vou fazer um vídeo sobre a Klabin desse período, muito interessante, na próxima semana, não deixem de assistir. Só que esse período de acumulação, quando a gente fala de empresas cíclicas, ele é perigoso. Lá atrás, no ano de 21, já era citada a questão e os riscos do boom das commodities. Minério de ferro, cobre, todas elas nas máximas históricas, superciclo esse que no ano de 2021 também atingiu alimentos. E eu mostrei para vocês que nós sim vivemos um superciclo até o ano de 2021, aqui sobre minério de ferro, aqui sobre o cobre, novamente um superciclo, e eu tenho as minhas reticências. Quanto ao minério de ferro em si, não. Quanto à economia mundial, que corresponde à demanda por commodity, no caso, estamos falando de minério de ferro. Empresas cíclicas. Após o estudo de números e de gestão, estando esses dois ok, o investidor apenas tem que seguir a commodity a que ela é ligada. E aqui estamos falando do minério de ferro. Peguei um histórico recente dos últimos 5 anos, essa é a relação da Vale com o minério de ferro. Minério de ferro em amarelo, Vale em laranja, e a relação eu não preciso nem dizer, ela é mais do que óbvia. E eu não enxergo um cenário mundial chinês tão favorável como as pessoas enxergam. E apenas para ilustrar isso, eu trouxe esse gráfico para uma escala agora logarítmica, trouxe para um período dos últimos 14 anos, e aqui sim fica muito fácil de ver a correlação da Vale com o minério de ferro. Portanto, Vale, a definição dela, ela é basicamente macro. Por que a Vale teve uma perda de quase 40 bilhões recentemente? E por que essa condenação de quase 50 bilhões de reais, um valor altíssimo, sequer mexeu com a cotação da companhia? A resposta é, ela é uma empresa extremamente rentável, ela é uma empresa com EBITDA enorme e uma capacidade de geração de caixa enorme. Esse valor para a Vale ele vai entrar de maneira não recorrente. Portanto, mesmo que a Vale parcele ou mesmo que de fato ela resolva pagar isso, todo investidor sensato sabe que nos próximos 12 meses tudo voltará ao normal. Por isso, uma movimentação pequena. Agora, por que uma notícia como essa que está na tela mexe e mexe muito com a companhia, capaz de produzir perdas na ordem de 40 bilhões de reais? Porque daí a gente sempre entra no terceiro pilar do Value Investing, gestão. Excelentes empresas com preços atrativos com uma excelente gestão. Quando você pega uma empresa extremamente produtiva e capaz e quer mexer de maneira nociva na gestão dela, esse é o resultado. O mercado não aceita, o mercado não gosta, e por isso o impacto da multa de quase 50 bilhões foi muito menor do que o impacto dos tentáculos do Estado, os tentáculos do Lula e de Guido Mantega na talvez melhor ou que esteja entre as 3 melhores empresas privadas do país. O nome disso é gestão. E agora, do âmbito pessoal, uma empresa que também sou sócio, uma empresa que também trouxe vídeo para vocês, porém que eu estou muito atento a ela desde que a gente fez aquele estudo da carteira de dividendos perfeita, é a Bradespar. Eu trouxe esse gráfico dos últimos 15 anos da companhia, essa é a relação da Bradespar com a Vale, não existe diferença alguma. As duas são ligadas a commodities, a Bradespar é ligada à Vale, e quando eu trago para um período de 12 meses, a mesma coisa. Uma empresa acompanha a outra. O que eu, Guilherme, estou observando, esperando um descolamento de Bradespar, esperando um desconto maior sobre os ativos que ela possui, porque os dividendos que ela paga realmente me surpreenderam e realmente eu decidi me expor um pouco mais à companhia, mesmo já sendo sócio.
Portanto, falamos então de Vale, falamos do cenário micro, falamos do macro, minério de ferro, siderúrgicas, Gerdau. Mas a mensagem principal que eu queria deixar para vocês é, no meio de todas essas notícias, foquem no core business da empresa, foquem no operacional, resultado financeiro e minério de ferro. Esses são e devem ser o principal guia do investidor. Qualquer coisa fora isso é de curto prazo. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez dela aqui no canal. Não se esqueçam dos pilares base e das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. Essa ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno e individual, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!